Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 13 de dezembro. Manhã de atraso para passageiros de ônibus em Brasília. Os motoristas saíram da garagem mais tarde, com receio de um pequeno grupo de radicais bolsonaristas que provocou uma quebradeira ontem à noite. Uma tentativa de roubo de carga termina em acidente com um caminhão numa rodovia federal, na Baixada Fluminense. E ainda, no dia de Santa Luzia, missa e homenagens na cidade que leva o nome da santa, em Minas Gerais. Agora no Brasil TV. A gente começa falando do impacto dos atos de vandalismo provocados por um pequeno grupo de radicais bolsonaristas ontem à noite na área central de Brasília. Com medo de novos ataques, os rodoviários esperaram o dia amanhecer para sair das garagens. E aí, qual o resultado disso? Paradas de ônibus cheias e pessoas atrasadas para ir para o trabalho. Agora os ônibus estão circulando normalmente. A gente pode ver ali a rodoviária lá ao fundo, os ônibus saindo para as direções, para os destinos sem nenhum problema. Situação bem diferente da de hoje de manhã, que foi realmente um caos. 3 empresas, depois desses atos de ontem, 3 empresas decidiram adiar em 1 hora a saída dos veículos. Os ônibus da São José, Marechal e Pioneira, que geralmente saem às 5 horas das garagens, só foram sair às 6. Segundo as empresas, foi uma medida de segurança, uma medida preventiva para garantir a segurança dos funcionários, mas que acabou atrasando e muito a ida para o trabalho de muita gente. Nós temos imagens feitas pela nossa equipe, pelo Globocop hoje de manhã, por exemplo, lá da garagem da Pioneira em São Sebastião, onde os ônibus ficaram todos estacionados. E aí o resultado foram as paradas lotadas de gente, de passageiros que não sabiam desse atraso, aguardando pelos ônibus. O mesmo ocorreu lá em Ceilândia, em Taguatinga, região onde atende a Marechal e a São José. E também nos terminais do BRT do Gama e em Santa Maria. Às 6 horas em ponto, os ônibus de fato voltaram a circular. Mas aí houve um acúmulo de passageiros, muita gente esperando para pegar o mesmo ônibus para tentar chegar no trabalho no horário. Lá em Santa Maria, por exemplo, no terminal do BRT, onde nós passamos boa parte da manhã, os passageiros contaram que levaram horas para fazer um trajeto que geralmente eles fazem em minutos, ali dentro da cidade mesmo, da cidade até o terminal. Tive dificuldade sim para sair de casa, porque eu saio muito cedo, às 5 horas, então não tinha ônibus. Aí eu voltei para casa e saí agora e tá tudo bem. A demora dos ônibus, poucos ônibus também, porque como teve esse atraso aí, não tivemos assim aumento de ônibus, né? Ficou na mesma quantidade e as paradas de lá todas lotadas. Bom, todo dia eu saio de casa, eu pego 4h40 da manhã o ônibus. E olha o horário que eu tô indo pro serviço. Que horas agora aí? Agora são praticamente 8h17. Já até liguei pro meu chefe, falei, aguarda aí que a hora que der para chegar hoje tá bom. Os atos de vandalismo começaram na frente do prédio da Polícia Federal, na Asa Norte, por volta das 7 da noite. Um pequeno grupo quebrou e incendiou carros, ateou fogo em ônibus e tentou invadir a sede da Polícia Federal. O pequeno grupo de radicais bolsonaristas fez barricadas com pedras e galhos de árvores pelas ruas, interrompendo o trânsito e soltou rojões na frente do prédio da Polícia Federal. O grupo incendiou 3 carros e 4 ônibus. 2 no eixo monumental, ao lado do setor hoteleiro norte, outro perto da rodoviária e um em frente à 5ª DP, na Asa Norte. Esse homem de rosto coberto quebrou uma lixeira. Esse outro destruiu o poste de sinalização de uma garagem. Este vídeo mostra o momento em que vândalos empurram um ônibus vazio no eixo monumental, em frente ao setor hoteleiro sul. O ônibus fica pendurado no viaduto. Os vândalos vão embora quando a polícia chega. O grupo que agiu espalhado tinha cartazes como esse, pedindo intervenção militar, o que é inconstitucional. A PM reagiu com bombas de gás e balas de borracha. O hotel onde o presidente eleito Lula está hospedado foi cercado por policiais. A Secretaria de Segurança restringiu o trânsito na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes e em outras vias da área central de Brasília. Os ataques começaram depois do cumprimento de um mandado de prisão temporária contra um indígena, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro.
A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão temporária do indígena pelo prazo inicial de 10 dias. A PGR e o STF afirmam que o indígena é investigado por participar de atos antidemocráticos e reunir pessoas para cometer crimes. O governador Ibanez Rocha disse que agiu com todas as forças policiais do DF. O atual ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que nada justifica as cenas lamentáveis que vimos no centro de Brasília. A capital federal, tradicionalmente, é palco de manifestações pacíficas e ordeiras, e seguirá sendo. E afirmou que tudo será apurado. Já o futuro ministro da Justiça do governo eleito Lula, Flávio Dino, deu uma entrevista no início da madrugada junto com o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo Ferreira. Eles condenaram os atos violentos. É preciso lembrar que, em verdade, foi um pequeno grupo, muito pequeno. E, obviamente, haverá a investigação cabível por parte do GDF e posteriormente por parte das autoridades federais em relação a esta hipótese. A gente continua atento a esse tipo de ato. Até então nós não tínhamos tido ato dessa magnitude, de vandalismo nesse sentido. Você vê que as manifestações vinham ocorrendo como devem ocorrer de forma pacífica, isso é garantido constitucionalmente, e nós temos o dever de dar segurança e manter a ordem pública com relação a isso, mas não será admitido que continuem com atos de vandalismo na cidade. Os manifestantes começaram a se dispersar por volta de 1h da manhã, e neste mesmo horário não havia nenhum ônibus na rodoviária do Plano Piloto. Alguns passageiros improvisaram locais para sentar enquanto esperavam. Também havia muitos passageiros na parada de ônibus em frente à plataforma superior da rodoviária. Hoje de manhã, a esplanada dos ministérios ainda estava interditada e foi possível ver os estragos no setor hoteleiro norte, em paradas de ônibus e carros depredados. Dos ônibus incendiados, sobraram as carcaças que foram recolhidas pela manhã. A cobertura completa e a repercussão desses atos de vandalismo daqui a pouco no Jornal Nacional. Uma tentativa de roubo de carga terminou em acidente com um caminhão numa rodovia federal em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma pista chegou a ser interditada essa manhã. Nós somos uma pequena empresa, mas tem várias famílias, umas 6, 7 famílias que dependem da gente, Mais a dele, mas só Deus mesmo, só Deus que nos guarda, porque nada impede que a violência chegue até a gente, nada impede que o trabalhador seja atingido. No caminhão retorcido no acostamento, as marcas da violência. Amigos, sempre tem os freteiros, os caminhoneiros que falam, de tentativas de assalto, e ultimamente aqui nessa parte tem tido muito assalto, muito mesmo. O motorista do caminhão seguia no sentido Rio por volta das 4 da manhã. Ele não quis gravar entrevista, mas contou que foi abordado por assaltantes que estavam num carro azul. Os bandidos atiraram pelo menos 3 vezes. Os disparos atingiram a porta da carroceria, o para-brisa e o retrovisor. O motorista perdeu o controle da direção. O veículo foi parar no sentido contrário da rodovia e tombou, interditando a pista em direção a Petrópolis, na altura da Reduc, em Caxias. O trânsito só foi liberado perto das 7 da manhã. O motorista vinha do município de Cachoeira de Macacu e ia levar toda essa carga para Campo Grande, na zona oeste do Rio, mas não deu tempo. Os galões d'água não foram roubados, mas estão completamente destruídos. E, na maioria das vezes, outros casos parecidos com esse têm um desfecho ainda pior. Tentativas de assalto como a de hoje têm se repetido nas principais rodovias do Rio. Em outubro, um caminhoneiro que vinha de Resende, no sul do estado, morreu numa ação criminosa na Avenida Brasil. Jean Lucas Lozeira, de 35 anos, levava uma carga de chassis de ônibus em direção ao Porto do Rio. Ele foi abordado por bandidos na altura de Ramos e foi parar na comunidade Parque União, em Bom Sucesso. O grupo disparou mais de 15 tiros, um deles na cabine, atingindo o motorista. Jean perdeu o controle da direção e bateu na mureta de contenção da pista central da Avenida Brasil. Ele foi arremessado para fora do caminhão.
No sul do país, a Polícia Civil prendeu 14 pessoas em uma operação contra o roubo de cargas. A coordenação foi da Polícia de Santa Catarina, mas todos os mandados foram cumpridos no Paraná. Mais de 100 policiais civis participaram da operação, que cumpriu 17 mandados de prisão. 14 suspeitos foram detidos e 3 estão foragidos. Também foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos coletes à prova de bala e munições. Todos os presos e o material apreendido foram levados da região de Curitiba para Santa Catarina. A Polícia Civil catarinense liderou essa investigação, que começou em maio e resultou nesta operação. Policiais civis do Paraná apoiaram a Polícia de Santa Catarina com equipes de operações especiais, policiais com cães e helicópteros. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha tinha sede na região da capital paranaense e cometia assaltos em Santa Catarina, principalmente roubos de cargas. Santa Luzia, em Minas Gerais, celebra hoje o dia da padroeira da cidade. Muitos fiéis visitaram o santuário da Protetora dos Olhos. Santa Luzia está em festa no dia dedicado à padroeira da cidade. Depois de 2 anos, o jubileu retorna ao formato original, com programação de missas, shows e barraquinhas em torno do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia. Há mais de 300 anos, esta imagem, adorada pelos peregrinos, foi encontrada no Rio das Velhas. Segundo conta a história, foi encontrada por um pescador chamado Leôncio, que era doente das vistas, e ao encontrar a imagem no Rio das Velhas, ele foi curado. Segundo os católicos, Santa Luzia foi morta e teve os olhos arrancados ao defender o cristianismo no ano de 303. O santuário conta até com uma sala de milagres, com muitos óculos e fotos de fiéis. Maria José cuida do espaço. Há muitos anos que eu venho servindo aqui, a igreja deve ter uns 20 anos já quase que eu cuido aqui da sala. Essas fotos são as pessoas que ficaram, que não estavam enxergando, pessoas que fizeram cirurgias que achavam que não ia enxergar, pessoas que caiu, bateu o olho em algum lugar, achou que não ia enxergar mais, pessoas que médicos enganaram, mas voltaram a enxergar. Santa Luzia deu a graça que voltou a enxergar. A festa este ano tem um motivo a mais de comemoração. O painel que retrata o martírio de Santa Luzia foi restaurado e está de volta ao altar. A obra é atribuída ao mestre Ataíde, considerado um dos ícones da arte barroca. Minha fé é muito, que eu venho aqui só na pandemia que eu não vim aqui, mas toda vez em ano da pandemia eu vinha todo ano no dia 13. E agora está de volta? E agora eu estou de volta, graças a Deus. Eu fui fazer sabão, espirrou soda líquida no meu olho e eu pedi para Santa Luzia, não deixou ficar cega. Prometi para ela que enquanto eu puder, eu vou vir aqui agradecer. E a seguir, as chuvas voltam a provocar alagamentos em São Paulo. Brasil TV de volta, falando da manhã complicada na capital paulista por causa da chuva. Teve alagamentos, queda de árvores e o trânsito outra vez deu um nó. Foi menos de 1 hora de chuva forte, o suficiente para provocar estragos na maior cidade do país. Foram vários pontos de alagamento, muitos até transitáveis, mas que travam o trânsito na capital. Às 7 da manhã, o site do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura colocou toda a cidade em estado de atenção. Os trens da linha 3 vermelha do metrô circularam com velocidade reduzida. A espera nas plataformas foi grande, formou até goteira dentro de um dos vagões. E as goteiras também mexeram com a rotina do Hospital Municipal Vereador José Estorópoli, o Vermelhinho, na Zona Norte. Uma área na recepção teve que ser interditada. Na Vila Andrade, Zona Sul, essa árvore caiu em cima de um carro e de um ônibus escolar. Os galhos também derrubaram um poste. O bairro ficou sem luz. Essas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento da queda da árvore. Era por volta de 7h20 da manhã. Por causa dos fios soltos, o motorista e uma monitora escolar passaram a manhã no ônibus esperando o trabalho da Enel para sair em segurança. Isso só ocorreu por volta das 11 horas. A gente tem um horário para entrar no condomínio, a gente não pode entrar mais cedo. Aí começou a chuva forte, eu vi a árvore balançando ali, eu vi que ela caiu, não tinha para onde sair, fiquei dentro do carro. Mas graças a Deus estamos bem, eu e minha irmã estamos bem aqui.
E foi justamente a Zona Sul a região mais afetada pelo temporal. O Globocop mostrou a chegada da tempestade ao vivo no Bom Dia São Paulo. Você que é da Zona Sul da capital paulista, já fique atento porque tá vindo pé d'água por aí, viu? Logo depois, o Globocop teve que pousar. As imagens do Sérgio Sato mostram que estava impossível voar. Na região do Morumbi, depois da chuva, ficaram a lama e a sujeira. Aqui na Praça Alfredo Gomes, pertinho do estádio do Morumbi, o alerta está escrito bem grande aqui na parede vermelha. Área sujeita a enchentes. Com a chuva de hoje, não foi diferente. A água chegou a mais ou menos 1 metro, a marca ainda está aqui no muro. E uma das explicações para isso está logo aqui à frente. Olha só como ficou o bueiro, cheio de lixo. Aí fica difícil para a água escoar. A outra explicação para os alagamentos é o córrego por onde passa a água do esgoto e que sempre transborda. A água encobre um carro, sempre. Hoje mesmo dava para encobrir um carro quase. Esse córrego sempre está sem limpar, né? Sempre sem limpar. E o que acontece? Os governantes não vêm a limpar. Sempre não olha muito para a população. E depois que a chuva passa, tem lugar que continua cheio de água, como esse túnel inacabado na região do Brooklyn, no final da Avenida Shukri Zaidan. Os moradores dizem que faz 3 anos que a situação está assim. O secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura disse que o município intensificou os investimentos no combate aos problemas causados pelas chuvas, como limpeza de córregos e mapeamento de áreas de risco. Nós conseguimos, no pior período de precipitações dos últimos 6 anos, evitar ou obter o menor nível de danos à cidade de São Paulo dos últimos 18 anos. Portanto, com todos os problemas que nós enfrentamos, nós estamos tendo uma ação vitoriosa sobre um fenômeno climático que é tradicional, sistemático e geograficamente determinado na cidade de São Paulo. Sobre o Hospital Municipal Vermelhinho, a Prefeitura de São Paulo disse que as chuvas provocaram infiltrações no telhado, além de vazamentos. A área foi higienizada e o atendimento aos pacientes normalizado. Já sobre o problema no túnel da Shukri Zaidan, o secretário executivo de Mudanças Climáticas disse que a área está isolada e que a Prefeitura monitora o local. O turista alemão agredido durante um assalto em Recife continua internado. Nós falamos desse caso ontem aqui no Brasil TV. A gente fala agora de outro caso recente, de um assalto em outro ponto turístico do estado. O grupo de turistas circulava pelo sítio histórico de Olinda às 3h30 da tarde do dia 30 do mês passado. O pessoal andava filmando, fotografando a cidade, que é famosa no mundo inteiro pelo carnaval, pela cultura, pela beleza. O grupo grande que seguia pelo meio da rua junto com guias de turismo. Agora observe o homem de camisa preta. Ele se aproxima do grupo com um telefone na mão, circula perto dos turistas e, de repente, dá um bote na corrente de um dos turistas e sai correndo. Em seguida, o bandido sobe na garupa de uma moto e foge com o comparsa. Por este outro ângulo, a gente pode perceber o momento em que o bandido de camisa preta se aproxima. Observe que o comparsa estava acompanhando tudo tranquilamente na moto. Pelo menos 6 mulheres alegam ter sofrido assédio sexual praticado por um vereador de São Luís. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as denúncias. A denúncia de assédio sexual foi registrada na Casa da Mulher Brasileira e também na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui em São Luís. Em uma conversa em um aplicativo de mensagens, o vereador Domingos Paz, do Podemos, tenta marcar o encontro fora do expediente de trabalho com a ex-conselheira tutelar Gleice Salazar. Na troca de mensagens, ela se dispõe a ir até o gabinete, mas o vereador responde que prefere em um lugar reservado. Ele teria também pedido fotos do corpo da vítima. A ex-conselheira tutelar havia entrado em contato com o vereador para falar da falta de iluminação pública e também a falta de professores em uma escola aqui da capital maranhense. A outra denúncia foi feita pela mãe de uma adolescente de 14 anos. Ela mostrou mensagens em que o vereador oferecia dinheiro ou um celular para sair com a adolescente.
Outras mulheres do convívio político e da igreja em que o vereador frequenta também teriam sido vítimas do vereador. As denúncias de assédio sexual contra Domingos Paz, que foram registradas na polícia, ainda não chegaram à Comissão de Ética da Câmara daqui de São Luís. O presidente da comissão disse que assim que as denúncias chegarem a ele, vão ser tomadas as providências. Domingos Paz falou sobre as denúncias no plenário da Câmara de Vereadores. Ele disse que não há provas dessas denúncias. Janaína Bordalo, de São Luís, para o Brasil TV. Um homem foi morto com um tiro no peito dentro de um ônibus em Campo Grande. O atirador tentou fugir, mas foi preso em flagrante por policiais à paisana. Olá, esse crime aconteceu durante o dia, numa rua movimentada, num ponto de embarque e desembarque de passageiros. Um ônibus que faz uma linha intermunicipal estava estacionado nesse lugar. O suspeito entrou, procurou a vítima e, quando encontrou, fez os disparos. Segundo testemunhas, a arma chegou a falhar 3 vezes. Depois de cometer o crime, o suspeito desceu, foi em direção a um carro, só que aí ele tentou voltar para o ônibus. Desistiu e, ao retornar para o carro, acabou se desequilibrando, tropeçou, caiu, a arma também ficou caída ali no asfalto. Nesse momento, o comparsa fugiu com o carro. 2 policiais à paisana que estavam ali por perto, um policial militar e um policial civil, abordaram esse suspeito que acabou preso. A vítima foi identificada como Alfredo Araújo Garcia, de 28 anos. Ele teria vindo de Minas Gerais, estava embarcando em Campo Grande para Ponta Porã, cidade de Mato Grosso do Sul, que fica na fronteira com o Paraguai. A polícia está investigando esse caso para entender a motivação desse crime. Diego Queiroz, para o Brasil TV. Foi enterrada hoje em Campo Grande a menina agredida, estuprada e morta quando estava em casa cuidando dos irmãos menores. Um homem foi preso e confessou o crime, segundo a polícia. O corpo de Isadora Martins, de 11 anos, foi enterrado no cemitério Santa Amaro, na região oeste de Campo Grande. No velório, vizinhos, amigos, parentes, professores e colegas de escola externaram indignação e revolta com o crime. A menina foi morta na noite de domingo, depois de ser agredida e estuprada. Pelas informações da polícia, a vítima estava em casa sozinha, cuidando dos irmãos, um bebê e um menino de 3 anos. A mãe tinha ido ao bar se encontrar com amigos e ficou quase 7 horas fora de casa. Ela responde por abandono de incapaz e está presa preventivamente. O homem de 31 anos, suspeito de matar a menina, vai passar por audiência de custódia nesta quarta-feira. O delegado responsável pelas investigações pediu a prisão preventiva dele. O suspeito vai responder por homicídio qualificado, por motivo fútil e meio cruel, e estupro de vulnerável. Oswaldo Nóbrega, de Campo Grande, para o Brasil TV. Tudo inacreditável nessa história, né? O GAECO fez hoje uma operação em Curitiba para apurar mortes em confrontos com policiais militares. As investigações apuram as circunstâncias de 4 confrontos com a polícia que terminaram com 12 pessoas mortas. Todas as ocorrências foram neste ano em Curitiba. Segundo o GAECO, responsável pela operação, há indícios de que os policiais não relataram nos boletins de ocorrência o que efetivamente aconteceram nas ações policiais. O GAECO está investigando por 2 razões. Primeiro, porque existe certa dúvida a respeito da narrativa formalmente exposta nos boletins de ocorrência e também porque muitas pessoas nos declararam que os fatos aconteceram de modos distintos. Hoje, agentes apreenderam celulares e computadores que agora serão periciados. Ao todo, 22 policiais militares e 1 policial penal são investigados. Em nota, a Corregedoria da Polícia Militar do Paraná informou que está acompanhando a situação. De Curitiba, Amanda Menezes para o Brasil TV. E agora olha essa história. Imagina, estar na escola e receber a visita do Papai Noel. Crianças de uma escola pública tiveram essa surpresa na primeira entrega de presentes da campanha do Papai Noel dos Correios em São Luís. Os presentes da campanha do Papai Noel dos Correios 2022 começaram a ser entregues e aqui na capital maranhense essa escola municipal foi uma das primeiras a receber a visita do Papai Noel. 113 alunos, com a ajuda dos professores, escreveram suas cartinhas com os pedidos de Natal.
Além de alegrar as crianças com os presentes, a campanha trabalha o interesse pela escrita e contribui para o desenvolvimento das crianças. Os presentes devem ser entregues até o dia 16 de dezembro. Aqui no Maranhão, 2.600 crianças devem ter os seus pedidos atendidos. Davi Araújo para o Brasil TV. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você.